Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou falar a diferença entre ganância e ambição. Quantas das vezes nós desejamos algo e não conseguimos, ou desejamos aquilo que o outro tem e não fazemos nada para adquirir aquilo que a gente precisa? Prosperidade não é aquilo que a gente tem. Muita gente acha que o que nós temos é ser próspero. Ah, eu sou próspero porque eu tenho um carro. Ah, eu sou próspero porque eu tenho uma casa. Isso é dever de todo ser humano. Ter carro, casa, emprego, é o dever de todos. Muitos não conseguem. Então, prosperidade não é aquilo que se tem. É o que faz com que tem para adquirir aquilo que deseja. E o que é uma ambição? Ambição, quando ela tem um foco, ela é válida. O rei Davi, ele era ambicioso. Quando ele foi lá na guerra, os irmãos estavam guerreando. Quando ele foi levar o lanche para os irmãos que o pai mandou, ele ficou ambicioso. Ele falou assim: o que nós vamos ganhar se matar o gigante? O que ganha se matar o gigante? Era uma ambição saudável. E todos falaram assim: o que você está fazendo aqui? Volta lá para casa. Volta para casa, você é um menino ainda. E ele pesquisou e falou assim: o que ganha em troca se eu matar aquele gigante? Muita gente olhou e falou assim: você matar o gigante? Tu não é perito em guerra. Mas Davi falou assim: eu vou vencer esse gigante. Sabe por que eu vou vencer? Primeiro, quando eu estava lá no pasto cuidando das ovelhas, veio um urso. O urso pegou a ovelha. Eu botei para correr o urso. Teve uma época que apareceu o leão. O leão pegou a ovelha. Eu corri atrás do leão. Imagina, gente, eu fico imaginando como um menino de 15, 18 anos, 20, nós não sabemos. Davi não tinha muita idade, mas como um menino consegue correr atrás do leão e tomar o que estava na boca do leão? Davi falou assim: eu peguei o leão e eu peguei o urso, e esse homem eu vou matá-lo, o gigante Golias. Muitos riram e falaram assim: vamos ver se tu consegue, vamos colocar a armadura em você. Quando Davi usou a armadura que o rei Saul colocou nele, Davi cambaleou e falou: não, rei, não consigo, isso aí é muito pesado. Muita gente deve ter pensado assim: se ele não aguenta uma armadura, eu que sou guerreiro, eu uso a armadura e consigo andar. Se ele não aguenta a armadura, imagina ele derrotar o gigante. Pense, a palavra de Deus, ela é ampla. Quando Davi teve ganância de ser recompensado, ele sabia qual era a recompensa. Ele falou assim: eu vou conseguir matar, sabe por quê? Vocês sabem lutar com espada e com armadura. Eu vou lutar em nome do Senhor Jesus. Olha só, em nome do Senhor. Quando Davi falou assim: eu vou lutar em nome daquele que abriu o mar vermelho, daquele que tirou o povo do Egito. Quando Davi falou: eu vou em nome do Senhor, todos falaram assim: eu fico imaginando, todos devem ter pensado: é mesmo, a gente está guerreando e não guerreamos em nome do Senhor. Vamos deixar Davi guerrear. Quem sabe ele ganha? Quem sabe? Davi falou: rei, deixa eu ir do jeito que eu ando lá, cuidando das ovelhas. Davi foi no riacho, pegou pedra. A Bíblia fala que ele pegou 5 pedras. Uns falam Deus forte, poderoso, Jeová Jireh, Jeová Rafá. Muitos colocam nome nas pedras. Foram 5 pedras. E eu posso colocar para você: desejo, ambição, trabalho, simplicidade, honestidade. Desejo, ambição, trabalho, simplicidade, honestidade. Foi as 5 pedras que Davi tirou e colocou no alforje. E quando ele atirou a pedra em Golias,
Para mim, ele pegou a pedra da ambição, ele jogou, rodou e jogou na cabeça do Golias. Ele deve ter pensado assim: eu vou ser restituído, porque o rei falou: quem conseguir matar o gigante não vai ter mais dívida, não vai mais pagar IPTU, como a gente paga hoje em dia. Vai estar livre de impostos. Davi deve ter pensado: eu vou matar porque meus pais precisam, meus irmãos trabalham muito. E quando eu fico imaginando Davi rodando a pedra e pensando: tem outra promessa. O rei falou: quem conseguir matar o gigante vai casar com a filha do rei. Imagine Davi, um jovem, querendo uma mulher, querendo casar. E justo a filha do rei Saul era prometida para quem matasse o gigante. Era ou não era uma ambição saudável? Davi falou assim: eu vou me casar com a filha do rei, vou viver no palácio. Ô, vida boa! Não é assim que a gente pensa? Ai, quem me dera ficar rica, ficar milionária, não vou fazer nada. Davi não ficou no palácio sem fazer nada, não. Davi trabalhou. Davi era guerreiro, mesmo sendo rei. Essa ambição é louvável. Agora, a ganância. A ganância foram aqueles que viram Davi ganhando e saíram correndo. Matamos o gigante, matamos o gigante. Quem matou o gigante? Foi Davi. Davi correu atrás de Golias quando ele tinha caído, arrancou a cabeça e entregou para o rei Saul. Os outros falaram: Davi é poderoso, nós matamos, nós vencemos, agora vamos correr atrás dos soldados porque nós ganhamos a guerra. É interessante quando a ganância domina o ser humano. Todos correm querendo prêmio. Sabe por quê? Estão correndo porque alguém já ganhou. Alguém já abriu o caminho. Davi abriu o caminho para que Israel ganhasse a guerra. Mas primeiro teve que matar o gigante. Quando Davi matou o gigante, os soldados que estavam lá com maior medo de Golias viram que não existia mais o Golias, tinha tombado e Davi arrancado a cabeça, correram atrás dos filisteus. É interessante que eles devem ter corrido e falado: agora a gente ganha a guerra. Mas quem tinha ganho a guerra foi Davi. Davi já tinha ganho a guerra. Porque quem consegue matar o gigante, consegue qualquer outra batalha vencer. Qual é o teu gigante? É a ganância ou é a ambição? O gigante de Davi era Golias, mas ele era ambicioso. E essa ambição é válida, porque ele pensou: eu quero ser recompensado. Eu vou lutar contra o gigante sozinho. Eu quero ser recompensado. É interessante que quando a Bíblia fala assim, ó, eu vou ler aqui para vocês. Quando a Bíblia fala assim: olha, vai ser recompensado aquele que matar o gigante. Aí Davi pensou assim: gente, ninguém teve coragem de matar o gigante. Pessoal, olha o que está acontecendo. Você não vai ter mais imposto a pagar. Você agora vai viver uma vida no palácio. Mas todos olhavam para o gigante. Davi não estava olhando para o gigante. Davi estava olhando para a recompensa. Era ou não era ambição? Quando a gente fala assim, a ambição, aqui em 1 Crônica fala sobre o reinado de Davi, depois vocês leem. É maravilhoso quando a gente começa a ler a Bíblia e ver o que Deus fala através de alguns guerreiros. Davi foi um homem guerreiro. Aqui em 2 Reis fala a história completa de Davi, fala como Davi venceu a guerra. A Bíblia fala que Davi correu atrás da recompensa. Ele pensou assim: o quê? Eu vou perder essa grande oportunidade de vencer o gigante e meus pais não pagar impostos? Nós não vamos mais pagar luz, nós não vamos pagar água, nós agora vamos viver uma vida sem dívida.
Para que você vença a ganância, você precisa sair das dívidas. Porque muita gente é ganancioso, mas está devendo. Aí fica com a ganância de querer ter além daquilo que pode pagar. Quando Davi falou assim, rei, eu vou pelejar. Quando Davi falou isso, é interessante que quando Davi fala, eu vou pelejar, Davi pegou a armadura e vestiu, como eu falei no início. Quando ele vestiu, ele deve ter pensado, eu vou pelejar, mas vão jogar flecha em mim. Ele já quase cedeu à falta de fé, quase que ele deixou o medo, porque quando ele pega a armadura para vestir, foi porque falaram, não, Davi, você tem que vestir a armadura. Rapaz, o Golias tem uma flecha enorme, ele tem uma lança, ele pode te acertar. E com essa armadura, Davi, você não vai precisar ter medo. Quando ele colocou a armadura e começou a andar, ele falou assim, gente, se eu vestir a armadura, eu vou cair e o gigante vai me matar. Aí ele deve ter pensado, não, o leão foi mais rápido, o urso era mais forte e eu ganhei o urso. Por que não? Eu não ganho o gigante. Sabe de uma coisa? Eu vou pegar meu estilingue, que hoje em dia é tipo aquela tiradeira que era assim. Eu vou pegar e vou jogar uma pedra. Olha a estratégia de Davi. Aqui em 1 Crônicas, fala sobre a vida de Davi, como os filhos dele. 2 Reis fala da guerra, quantos valentes Davi tinha. E o interessante é que quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi tinha um coração simples. Quando Davi falou, não vou botar essa armadura, eu prefiro fazer o que eu fazia. Não remova os marcos antigos. Não tire aquilo que você já tem como essência, que é a palavra de Deus, já tem como escudo, porque às vezes nós queremos trocar nossa armadura que Deus deu para uma armadura corruptível. Deus já cingiu nossos lombos com a couraça da justiça, com o escudo da fé. Lá em Efésios 6 fala isso. Quando a gente reveste com a justiça de Deus, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, nós somos vitoriosos. Porque a palavra de Deus nos renova a cada dia, e o que a palavra de Deus tem para nós é que nós temos que nos vestir da armadura de Deus, e não uma armadura corruptível. A palavra de Deus nos purifica, nos limpa, nos transforma. 2 Crônicas, capítulo 1, fala sobre a família de Davi, que depois Davi casou, teve filhos, teve concubinas, teve mulheres que serviam a ele, teve soldados valorosos. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Teve soldados fiéis, tudo porque Davi não era ganancioso. Davi não tinha ganância, Davi tinha ambição. Aqueles que têm ganância, eles desejam o que o próximo tem. Ele não deseja conquistar, ele quer o que o outro conquistou. Isso é ganancioso. A ganância, ela espera o outro conquistar para ele correr atrás e dizer, nós vencemos. A ganância tira o foco da ambição. Porque uma ambição no rumo certo, uma ambição com a nossa conquista para ser retribuído, se torna bênção. Muitos confundem o que é ambição e o que é ganância. Davi tinha ambição, por que não? Eu vou ser recompensado?
Vocês têm medo? Eu vou ser recompensado. É interessante quando a gente lê 1 Reis, quando a gente começa a ler a Bíblia em si, e a gente desfolha a Bíblia e vê a vida de Davi, o reinado de Davi, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis. Quando a gente lê sobre esses homens que guerrearam, nós pensamos assim, era fácil. Naquele tempo não tinha carro, não tinha aviões para guerrear, era fácil. Não era, não. Eles guerreavam com espada e com lança. Alguns tinham escudo para se proteger, o escudo da fé. Outros não tinham. É interessante que quando nós lemos, nós olhamos a armadura de Davi, nós pensamos, Davi era frouxo, não aguentou nenhuma armadura. O corpo dele não estava preparado. Ele não tinha corpo de homem, ele tinha corpo de rapazinho. Imagine um rapaz com 18, 20 anos colocar uma armadura que um homem de 40 anos veste, pesada, de ferro, capacete de ferro, quente. A gente fica meditando e pensando, por que não usou a armadura? Ele não estava adequado no corpo para usar aquela armadura, mas ele estava adequado no coração. Um homem segundo o coração de Deus. Aquilo que Davi coloca diante do rei Saul, ele fala assim, rei Saul, essa armadura é pesada. Rei Saul, é melhor eu ir sem armadura. Muitos estão indo com espada e com lança, mas eu vou em nome do Senhor. E quando Davi chega perto do Golias, meu celular caiu, gente. A gente, quando fala ao vivo, é assim. E quando Davi chega perto do Golias, Golias falou assim para Davi, eu estou gravando, não posso parar o que Deus tem me dado, então desculpa por ter caído o celular. Quando Davi fala assim, eu vou em nome do Senhor, aí o Golias fortão, cheio de armadura, com uma lança enorme, olhou para aquela criança e falou assim, vocês não têm homem aí para guerrear comigo? Mandou uma criança, nem fardado ele tá. É interessante que Davi olhou para ele e falou assim, ele não sabe com quem está mexendo. Eu sou servo do Senhor. Quantas das vezes a gente fica assim, desfolhando a Bíblia falando, Senhor, o que tu tem para me dar? O que tu tem? E a gente esquece que nós somos servos do Senhor, segundo o coração de Deus. Nós estamos aqui servindo ao Senhor. A Bíblia fala que Davi falou, ele está debochando de mim, do meu tamanho. Olha aqui, homem, você vem a mim com espada, com lança, você pode vir com o que você quiser. Eu vou em nome do Senhor Jesus, eu vou em nome do Criador do céu e da terra, eu estou aqui servindo ao Senhor. E eu vou te dizer uma coisa, eu estou aqui na autoridade que Deus me capacitou. Eu matei o urso e o leão, toma essa pedra da ambição, sabe por quê? Porque eu vou ser recompensado, o rei tem uma casa boa para eu morar, o rei disse que não vai ter mais impostos para toda a família. E Davi jogou a lança e acertou na fronte de Golias. É interessante que quando ele olha para o tamanho do Golias, ele também deve ter olhado, tem um espaço aqui no capacete? A testa é grande igual a minha, a dele devia ser bem maior. A testa é grande, vai ser lá, vou mirar naquele alvo. Davi podia ter mirado no coração de Golias, mas o coração de Golias estava com aquele escudo de ferro. Davi ia errar, ia bater a pedra e ia voltar. Davi podia ter mirado no pescoço de Golias. Mas sabe por que Davi não jogou no pescoço? Porque antigamente a farda também tampava o pescoço de ferro. Davi poderia ter mirado nas mãos, mas ele não mirou, sabe por quê?
porque eles embalavam as mãos e botavam o escudo de ferro. Davi poderia ter mirado nos pés, mas Davi não mirou nos pés. Sabe por quê? Porque os pés também estavam guardados com aquele sapato de ferro. Antigamente, os guerreiros, eles se vestiam totalmente robustos, com armaduras pesadas. Uma pedra ia bater e ia até quebrar. Mas Davi mirou aonde ele não estava guardado. Mirou na fronte, na testa. A Bíblia fala que ele mirou a pedra. Ele deve ter olhado só a pedra na cabeça do Golias. Antes de acertar, ele girou e jogou. Quando Davi jogou, cravou na testa. Sabe por que na testa? A cabeça é o centro de tudo, o nosso cérebro. Ele tem mil neurônios. Uma pancada na cabeça nos deixa desnorteados. Se eu bater a cabeça aqui, eu vou sentir uma tonteira. Já reparou por que Davi jogou a pedra na cabeça de Golias? Porque deixou ele tonto. E a tontura nos derruba. Às vezes a gente está tonto na rua, a gente tem que se segurar em algo, porque senão a gente cai. Quando Davi mirou na testa e acertou, você imagine um impacto que deu na testa de Golias. Ele ficou tonto. A tontura fez ele desequilibrar. Sabe por quê? Ele era alto demais. Conta a história que ele tinha mais de 3 metros. Imagine um homem de 3 metros ficar tonto. Não tinha como se equilibrar. Ele caiu, ele não caiu morto. Muitos falam, Golias caiu morto. Não caiu morto. Golias deve ter desmaiado. Davi foi lá e matou Golias e arrancou a cabeça de Golias. Você imagine, a própria espada de Golias matou Golias. Davi pegou a espada e guerreou com ela tempos depois. É por isso que eu digo, vale a pena ler a Bíblia. Porque quando a gente lê, a gente fala, nossa, estava escrito isso na Bíblia? Aqui em 1 Reis, começa a história, aí fala até Crônicas, 2 Crônicas, fala também a história de Davi, poucas coisas, mas é interessante de que quando a gente começa a ler, aí vem outras histórias, não só vem a história de Davi, conta a história bíblica, que os guerreiros de Davi lutavam tanto, que o sangue dos inimigos ficava na mão, a espada ia matando, o sangue secava na mão e a espada grudava. Conta a história na Bíblia. Olha como os guerreiros eram. Davi não sabia guerrear, mas ele conseguiu derrubar o gigante porque ele teve a ambição de conquistar. E ele já tinha um coração de guerreiro, um coração de lutador, um coração de conquistador. A palavra de Deus nos ensina que quanto mais a gente se dispõe para o Senhor, mais a glória de Deus vem sobre nós, nos amparando, nos orientando, nos enchendo com a presença dele. Aqui em 1 Crônicas, fala sobre Davi apresentando a Salomão como seu sucessor. Depois de tudo que Davi venceu, tudo que Davi conquistou, ele deixou um sucessor, Salomão. Davi deixou um sucessor para o trono. Imagine quantos sucessores Davi não deixou. Quantos aprenderam a guerrear com Davi na simplicidade, no trabalho, na ambição. Quantas das coisas que Davi deixou de testemunho.
de ensinamento. As ofertas de Davi dos príncipes, primeira crônica, Davi ofertava, Davi orava. Aqui em primeira crônica 29, fala da oração de Davi. A Bíblia, em primeira crônica, segunda crônica, primeira reis, segunda reis, fala sobre a vida de Davi, fala sobre os feitos da conquista dele, primeira crônica 10, fala dos descendentes de Davi, primeira crônica 6, fala das guerras de Davi, primeira crônicas, também primeira crônicas 4, aqui os descendentes, perdão, segunda reis, livro de segunda reis, fala das conquistas de Davi, fala do chamado de Davi. Agora eu vou aqui em primeira reis. Primeira reis 1, fala da velhice de Davi. Primeira reis, segunda Samuel, fala do castigo que Davi teve por ele pecar. Davi pecou também. Então, fala sobre o altar que Davi levantou para adorar o Senhor. Fala do desejo que Davi teve de construir um templo para Deus. É interessante que tudo isso Davi conquistou. Davi não foi só um homem guerreiro. Davi não foi só um homem que pecou com Betseba e teve Salomão. Davi deixou um sucessor. E quando ele deixou o sucessor, que foi Salomão, ele falou: olha, meu filho, eu errei bastante, mas olha o que eu aprendi de Deus. Deus, ele me ouvia. Tudo que você precisar, Salomão, você ora. Você busca o Senhor, Criador do céu e da terra, porque foi por causa dele que eu ganhei a batalha. A minha primeira conquista foi ganhando de um gigante. Gente, imagina! O pai falando para o filho assim: a minha primeira conquista para que eu chegasse ao reinado de Israel, uma grande nação, Davi, foi eu orar e eu lutar contra o gigante Golias. Essa espada que eu tenho foi porque eu conquistei com guerra, mas não foi uma guerra comum, foi a guerra dentro de mim. Falaram que eu não conseguia, Davi. Falaram que eu não ia conquistar nada. Falaram que eu era inútil. Me julgaram como pequeno, Davi. O rei Davi pensando nisso tudo. Agora eu te digo, Salomão, eu como rei Davi, eu como menino, eu venci o gigante. Você também vai vencer, porque você vai ser rei. Sabe o que Salomão fez? A primeira coisa que Salomão fez quando ele foi proclamado rei, ele fez uma simples oração. Ele falou assim: Senhor Deus, eu não sei governar essa nação como meu pai Davi. Isso nas minhas palavras. Como meu pai Davi. Ele guerreou bastante. Ele venceu o gigante. Eu não sei fazer nada disso, Senhor. Então, já que eu não sei, eu quero aprender. Me dá sabedoria, Senhor, para conduzir esse povo grande que meu pai deixou nas minhas mãos. Salomão só pediu sabedoria. E Deus falou assim: porque tu não me pediste dinheiro, não me pediste a vitória dos teus inimigos, eu vou te dar sabedoria. E além mais, você só pediu sabedoria, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar vitória sobre os teus inimigos. É interessante quando a gente lê a Bíblia e a gente vê todas as coisas
Aqui em 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2ª Reis, Crônicas, a gente olha e fala assim, meu Deus, a história de Davi foi incrível, mas Davi não teve sabedoria. Davi teve conquistas, Davi teve guerra, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele não foi sábio. Por que ele não foi sábio? Ele foi inteligente, sábio não. Ele temia o Senhor, pouco, mas temia. Salomão foi sábio, mas não foi temente ao Senhor até o fim. Davi foi. É interessante como a Bíblia, ela nos revela algo. A Bíblia vai nos dando um leque de entendimento e conhecimento, ó, profundidade da riqueza, tanto de sabedoria quanto de conhecimento. Quem conheceu a mente do Senhor, lá em Romanos 11:38, se eu não me engano, ó, profundidade de riqueza, tanto de sabedoria quanto de conhecimento. Quem conheceu a mente do Senhor, para que dele fosse conhecido? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Davi não foi sábio, porque quando Davi caiu com Betseba, ele usou de astúcia contra Urias. Ele não foi sábio. Ele poderia ter falado assim, Betseba, mulher bonita, ele estava no palácio, descansando das guerras, todo mundo foi guerrear, Davi não. Se ele tivesse sabedoria, quando ele viu Betseba, uma mulher desejável, que era bonita, ele, rei, ele não usou a sabedoria. Ele poderia ter pensado, não, eu sou rei, que isso? A mulher está ali, bem boa, bonita, mas eu sou o rei, eu tenho que ser sábio. Pela posição dele, ele teria que ter recusado. Mas se ele não recusou, veio Salomão, que depois Salomão trouxe problema no final. A Bíblia, ela tem defeitos. Homens foram defeituosos. Alguns foram gananciosos. Outros foram ambiciosos. Muitos caem na ganância. Salomão caiu por ser ganancioso. Ele encheu de mulheres. E as mulheres foram só conquistando ele devagar. Pela ganância dele, ele tropeçou no final. Davi não. Davi continuou buscando mais ao Senhor. Davi continuou. E no final, ele agradeceu a Deus por tudo que ele recebeu. Ele honrou ao Senhor até o final. Eis aí a diferença do ganancioso para o ambicioso. Davi era ambicioso. Conquistou todas as coisas. Salomão era ganancioso. Ele pediu sabedoria, mas ele teve ganância. Teve mulheres, mais mulheres. Ele foi fazendo pacto com um, pacto com outro, até o ponto que ele fez pacto de idolatria. Salomão era idólatra. O fim dele foi na idolatria. Ele começou a adorar deuses das mulheres que ele colocou no palácio. Deuses de pedra. Mandou construir altares, fazer queimar pessoas, criança. Sacrifício humano. Por isso que Salomão caiu na sua própria sabedoria. Porque a sabedoria veio de Deus, mas ele caiu, perdeu a sabedoria que Deus deu. Ele soube conduzir o povo, mas por tanta sabedoria ele não tinha mais o que fazer, ele foi recebendo conselhos errados e foi perdendo a bênção de Deus. Busca a sabedoria de Deus, não só a sabedoria do mundo, o conhecimento do mundo. Que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria.
mas me dá também inteligência, sabedoria vinda de ti. Não me deixe cair na sabedoria. Não me deixe jogar fora a sabedoria. Porque o dinheiro, quando a gente manipula ele, se deixar, ele nos compra. O dinheiro nos compra. A sabedoria de Deus faz com que a gente use o dinheiro com ambição do céu, conquistas. Mas a ganância faz com que a gente conquiste e queira mais, até a ganância nos sufocar. E o que acontece nesse mais? Acontece que a gente fica perdido. Então, a palavra de Deus nos revela coisas, fatos, guerreiros, homens de Deus, mulheres de Deus que também pecaram, que também erraram, mas não perderam a presença de Deus, não perderam o temor de Deus. Busque a sabedoria, busque o conhecimento, mas busque primeiro temer ao Senhor, porque o princípio de toda sabedoria é temer a Deus acima de todas as coisas. Deus abençoe você. Não dei um versículo-chave, porque eu fiz um resumo daquilo que li, para que você ouvisse a diferença entre ganância e sabedoria. Ganância e ambição, perdão. Qual que você prefere? A sabedoria, ela nos ajuda a ser ambiciosos. Isso aqui eu quero. Então, eu vou batalhar. Foi o que Davi fez. Ele falou o quê? A recompensa é ser livre de impostos? Quem nesse mundo não quer ficar livre de impostos? Quem? Inclusive no Brasil. Quem não quer ficar livre de impostos? Quem quer parar de pagar condução? Quem não quer ficar livre de impostos? Quem quer ficar vivendo no palácio, comendo e bebendo, tudo do bom e do melhor? Quem não quer? Quando Davi descobriu isso, ele foi ambicioso, ele falou, eu quero, mas eu vou conquistar com meu Senhor, meu esforço físico. A única coisa que Davi fazia era jogar pedra. Quando vinha um leão, o urso matava o leão, matava o urso, mas Davi também lutava mano a mano. Teve hora que Davi teve que correr atrás do leão. Davi correu atrás do leão, tomou a ovelha que estava na boca do leão. É interessante que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente só quer receber. Quando nós recebemos de Deus, nós temos que também correr atrás. O que nós precisamos fazer é se esforçar, pedir ao Senhor graça, força. Beber água. Meia hora falando, tem que beber água. Pedir ao Senhor graça, força, ânimo, coragem para a gente conquistar. Senhor, qual é a diferença? Então, Senhor, até hoje eu fui gananciosa, me ajuda a ser livre dessa ganância, mas me dá, Senhor, aquela força para eu conquistar. Senhor, força, me ajuda a ter força. E eu vou orar com você agora. Espero que a palavra de Deus tenha entrado no seu coração, tenha feito aquilo que a palavra é capaz de fazer. Separar juntas e medula, separar a nossa mente da nossa consciência, a nossa mente material, para refletir o espiritual dentro de nós. Porque às vezes nós só pensamos coisas materiais. Ah, Davi conquistou, Davi teve, ele era rei, ele tinha isso, eu quero ser igual a Davi, conquistar, ter tudo, viver dentro do palácio. Davi, Salomão,
Mas o que nós estamos fazendo? Estamos correndo atrás do leão? Estamos batalhando com o gigante? Qual é o nosso gigante? Qual é o nosso gigante? O gigante é trabalhar? Vamos trabalhar. Então, que Deus te abençoe. Paz e felicidade para a sua vida. Eu vou orar com você nesta hora. Pai, graças te dou por este momento. Graças te dou, Senhor, por cada um que assistiu esse vídeo do começo ao fim, cada um que curtir, cada um que compartilhar. Senhor, muito obrigado. Cada um que receber, Senhor, que sejam abençoados, sejam, Senhor, ambiciosos para receber de Ti a Tua presença, para que eles possam ser, Senhor, libertos da ganância material, mas sim ser ambiciosos, buscando a Tua presença, conquistando nesta terra, para que o Teu reino venha, o Teu reino venha e domine sobre nós. Muito obrigado, Senhor, obrigado por cada um que assistir esse vídeo, cada um que compartilhar, cada um que curtir, Senhor. Eu te peço a tua bênção em nome de Jesus. Paz e felicidade sobre a tua vida. Paz e felicidade sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças. Deus abençoe você, em nome de Jesus.